Shalom, mais que vencedores em Cristo Jesus. E é com grande alegria que eu convido você a estarmos juntos, separando esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Em João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 19, a conversa de Cristo com Pedro. Amém? A chamada do amor. Glória a Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez e terceira vez: Simão, tu me amas? E Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor continue demonstrando esse amor, esse cuidado que o Senhor tem para com todos nós. Em nome de Jesus. Traz a revelação da tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que maravilha! Olha a palavra do Senhor, o diálogo que Cristo tem com Pedro. E bem interessante que quando Cristo ele vai falar com Pedro, antes eles foram jantar. A Bíblia diz que depois de terem jantado, Jesus foi conversar com Pedro. Por que será? Podemos perguntar por que eles jantaram, por que eles não foram conversar outras coisas, não foram fazer outras coisas antes, mas Cristo, ele prepara. Cristo, ele tem, hoje, ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, para falar conosco no momento certo. E quando Pedro tem essa experiência, essa conversa com Cristo, o que nós podemos extrair desse amor, desse cuidado que Cristo teve com Pedro ali? A forma como ele agiu, como ele foi buscar, foi amparar Pedro, porque Pedro passou por vários conflitos interiores. Você lembra que ele negou Jesus, ele cortou a orelha daquele soldado, várias coisas que foram acontecendo e vários conflitos interiores ele se encontrava, mas Cristo, sabedor e conhecedor da estrutura, da forma como ele estava passando no seu interior, ele estende a sua mão. Ele não censura o próprio Pedro, ele não acusa ele, mas ele se mostra, mostra o amor, mostra a sua palavra, e ele não fala nada do que Pedro fez de errado, mas a forma ou que ele se precipitou, ou várias situações ali que Pedro estava em conflito, e Jesus, ele estende a sua mão, ele remove, ele prepara, ele faz perguntas, ele faz afirmações, ele auxilia, sabendo que Pedro precisava dessa afirmação, dessa confiança para poder fazer algo maior, para poder contribuir. Mas para isso, primeiro, ele teria que olhar para o seu interior e afirmar a sua identidade. Talvez até ele pudesse estar esperando ali a censura do próprio Cristo ali, falando, mostrando para ele aonde ele tinha errado, por que ele tinha feito isso. Mas Cristo, ele conversa com Pedro. Ele traz o Pedro, a pessoa, a identidade para o próprio Deus, para afirmar, para que ele não venha ter dúvida do seu chamado. Porque a Bíblia diz que João 15,16, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedirdes em meu nome, Deus vai conceder.
E aqui Jesus, ele precisava fazer essas perguntas. Primeiro, ele fala para o próprio Simão, filho de Jonas, a identidade, aonde ele precisava afirmar. E ele chama pelo nome, para quê? Para que ele possa entender, para que ele possa compreender que ele tem limitações, e ele precisava desse crédito, ele precisava dessa afirmação do significado dele, do nome dele. Mas para isso, Pedro, ele precisava estar com essa conexão, precisava ter essa abertura para Jesus mostrar, para Jesus firmar ele, para Jesus trazer essa certeza no coração, para que ele pudesse ser bem-sucedido na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito de vida. Cada um, que está ouvindo agora, você tem um propósito. Deus tem um propósito, como empresário, como ministro do Evangelho, como líder, como pai, como mãe, como filho. Todos nós fomos criados com propósito. E Jesus, ele vem para afirmar, para confirmar essa sua identidade, a nossa identidade. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ele chama de filho de Jonas, para lembrar da origem dele. Olha só quanta preciosidade, quanto amor derramado. Para que ele possa ser humilde, para que ele possa lembrar, para que ele possa se sentir digno de receber essa afirmação de Cristo. E ele fala, ele afirma: amas-me mais do que a estes? A pergunta é: amas-me mais do que a este? Não é o sentido dele ser melhor que os seus coiguais, que os discípulos de Cristo ali que estão com ele, mas sim para demonstrar que ele tem um lugar especial. E esse amas-me mais não quer dizer que ele é melhor ou é privilegiado, e sim que ele tem um amor constante em crescimento, uma fé crescente, uma fé desenvolvida, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e ela cresce, ela se desenvolve. Era essa afirmação que Jesus estava passando, estava colocando para o próprio Pedro entender. Amém? Então, essa é a primeiro que ele fala. Ele traz para a origem, aonde Pedro ele precisava consertar. Ele precisava dessa afirmação. E com certeza, Jesus, ele com toda a sabedoria, e hoje temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para nós receber a palavra do Senhor, essa razão especial que Cristo faz essas perguntas para nós hoje, com a certeza de que vai encontrar em nós essa disposição, esse coração. Pedro tinha motivos para suspeitar de Jesus, do amor que Jesus tinha por ele, porque ele tinha falhado, mas Jesus não olhou para as suas falhas. Jesus olhou para o seu coração, estendeu a mão, estendeu a forma como ele poderia lidar, que ele vencer, era derramando esse amor, ele entendendo desse amor. E muitas vezes depois dos erros vem a culpa, vem a condenação, vem a acusação, mas nós temos um Deus que é maravilhoso, um Deus de amor, e ele faz pergunta, ele não perguntou: você me teme, você me honra, você me admira? Ele faz uma pergunta que sara, que cura, que liberta, que é libertador: você me ama? E ele diz: se você me ama, então me dê provas. Amém? Olha o conteúdo da palavra, a forma como o Espírito Santo fala conosco hoje. Dê essa abertura, se permita desfrutar desse amor. Amém? Ele passa por essa situação, mas ele não pergunta para o próprio Simão o quanto você chorou, o quanto você fez, o quanto você deixou de fazer.
porque isso iria só aumentar o sentimento de culpa, a sensação de culpa, de impotência. Ele faz uma pergunta, faz 3 vezes a mesma pergunta: você me ama? E quando ele faz essa pergunta, ele conecta o espírito de Pedro ao arrependimento. Cristo, ele busca essa forma de lidar com cada um, e Pedro precisava dessa afirmação, e não foi uma vez, foram 3 vezes. Por que 3? A forma como Jesus conhece, ele conhece cada um de nós, ele conhece você, ele sabe do que você fez, do que você está fazendo, e ele diz para você, para nós hoje: basta, eu tenho um amor, eu tenho algo que é maior que esses seus conflitos interiores, mas para isso precisamos desse arrependimento. E Cristo, ele tem uma consideração especial com Pedro, e ele fala para Pedro, ele instiga Pedro ali a buscar esse amor, a entender esse amor, porque aqueles que não amam a Cristo verdadeiramente nunca poderão amar ou cuidar nem de si mesmo e nem das outras pessoas. Olha só que maravilha! E é esse amor que o Mestre, que Jesus tem para nós. Esse amor que constrange, o amor que não exige nada em troca, o amor que não busca os seus próprios interesses. E ele afirma mais uma vez: você me ama mais do que a essas pessoas, mais do que Tiago, mais do que João, mais do que seus amigos íntimos, mais do que a sua casa, do que seus bens, do que tudo aquilo que está rodeando você. Você me ama. E é um ponto de interrogação. Você me ama mais? Olha o quão maravilhoso, Cristo despertando esse amor em Pedro. E o Espírito Santo está despertando esse amor em você. Está despertando, está ativando isso dentro de cada um de nós. Ele ativa. Ele diz para Pedro: você me ama mais do que esses barcos, do que essas redes, do que o prazer que você tem de pescar, da sua recreação, de tudo aquilo que você, o desfrute. É bom, é ótimo, mas Cristo, ele está acima. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E é somente aqueles que amam a Cristo, eles conseguem desfrutar desse amor. Há uma entrega. Você me ama mais do que a este? Vem a terceira vez, a terceira pergunta: você me ama mais? Quando esse mais, ele exige um esforço além de sobressair o amor por Cristo. Amém? Não é uma disputa de quem ama mais ou quem tem um melhor lugar, mas é essa disposição de entrega, de esforçar, de focar, de ter o foco, de se antecipar, de não prejudicar o próximo. Olha só, não é uma disputa quem ama mais. Não, aqui fala é uma entrega, é uma vida, é uma dependência, é um estilo de vida. Não é uma comparação de quem é melhor, mas ele está colocando para Pedro a forma como ele precisa lidar com as suas emoções e precisa derramar desse amor, se transbordar desse amor, receber desse amor. Você merece ser merecedor aqui, é merecimento. Embora que as coisas podem não ter acontecido como a gente planejou, as pessoas planejam, elas se programam, mas Pedro, ele demonstrou esse amor no coração, mas no decurso, no percurso, na caminhada, na sua jornada, houve falhas, mas não houve acusação. Pedro, ele estava em conflito, sim, como nós já falamos,
mas Cristo veio para auxiliar, para tirar essas dúvidas, essas incertezas, esses medos e colocar o amor dele, o verdadeiro amor, aonde mantém-se conectado com o próprio Espírito Santo. Aqui 3 vezes Pedro dá a mesma resposta para Cristo. E ele diz: tu sabes que te amo. E Pedro, Jesus conhecia os sentimentos de Pedro. E ele sabia que Pedro não queria ser melhor que os seus, que Tiago e João. Agora Pedro, ele estava sendo promovido, ele estava subindo de nível, ele estava recebendo esse amor que ia elevar, que ia proporcionar para ele um novo estilo de vida, novas reações, aquelas velhas atitudes estavam sendo colocadas agora, o amor do Senhor, aperfeiçoando assim a nossa vida hoje. Quando nós desfrutamos desse amor, a palavra de Deus, ela vem nos firmar, ela vem nos afirmar, ela não vem nos escandalizar, ela não vem olhar para o passado, assim como Jesus poderia falar as coisas que Pedro fez, as precipitações que ele teve, os escândalos, tudo o que aconteceu. Ele teria motivo, Pedro, sim, para se envergonhar, mas Jesus, ele veio para remover todas o medo, as incertezas, a dúvida. Ele veio firmar, ele veio alinhar, ele veio pedir, ele veio mostrar para Pedro como que ele iria combater esses sentimentos, vencer esses conflitos que estavam dentro de si. E como que ele vence? Como que ele poderia vencer? É realmente amando a Cristo profundamente. Como resposta que Pedro, ele fala: eu te amo profundamente. Você me ama? E Cristo faz a mesma pergunta. No original diz que ele faz a mesma pergunta. Você me ama profundamente? Você realmente me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Que maravilha. Que amor. O amor que constrange. O amor, se não tiver amor, nada seremos. E Pedro, ele fala, ele tem esse entendimento, porque começa a mudar, começa a girar, começa a haver uma transformação, porque Cristo, ele vai aonde nós paramos, aonde nós precisamos. Então hoje o Espírito Santo, ele está visitando a sua vida, ele está dando essa direção, ele está orientando você a tomar essa atitude. Onde houver perdão, perdoa. Onde houver alguém que você precisa dar um abraço, no seu cônjuge, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado. Pedro, ele entendeu e mudou a sua história quando ele entendeu esse amor. Porque ele dizia que amava Cristo, mas ele não tinha essa experiência, esse entendimento. E hoje o Espírito Santo está colocando em você esse entendimento, para que você possa declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, e Ele o ama, Ele nunca vai deixar você desamparado. Porque nós temos essa certeza. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é: amas-me? E Pedro confirma: Senhor, eu te amo. E ele pergunta para você: você ama a Cristo? O que tem impedido você de desfrutar desse amor? Foram 3 perguntas, as mesmas perguntas. É o tempo. É a certeza que Pedro estava girando uma chave. Estava buscando esse lugar que ele precisava. Dessa afirmação, dessa confirmação. Amém?
E por mais que ele se entristeceu, diz no versículo 17, por que ele se entristeceu? Porque naquele momento, nesse diálogo, nessa conversa, Cristo, ele simplesmente, ele remove, tirou toda a dúvida, tudo que estava desalinhado, ele destravou, ele removeu e colocou o amor, colocou a esperança, colocou a provisão, colocou aquilo que Pedro está precisando. E Deus, faça isso com Deus. Peça para o Espírito Santo, peça para Jesus, que Ele vai estar instruindo você. Ele vai estar colocando essa certeza, porque Ele tem esse cuidado, assim como Ele teve com Pedro. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos assiste e que nos dá a oportunidade de mudar, de transformar um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, um novo começo. Amém? Você merece sim, você é escolhido. E Deus está te capacitando hoje. Deus está te dando essa oportunidade de desfrutar desse amor. Amém? Glória a Deus pela sua vida, pela palavra. Vamos orar e clamarmos por esse amor que está sendo liberado para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Sim, Ele tem esse amor para com todos. Ame, perdoe, confie, creia que Cristo é poderoso para fazer, a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais, até muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou fomos. Ele pergunta para você: tu me amas? Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que traz para nós esse refrigério, essa força, essa certeza que o Senhor nos ama e dá a oportunidade de nós te amar, demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes, Senhor. Perdoa, Senhor, as falhas, perdoa os erros, Senhor, perdoa as intenções ou votos, tudo aquilo que foi em desacordo com a tua palavra, com a tua, assim como Pedro, Deus, ele tinha a intenção no coração, mas ele conseguiu entender quando ele foi confrontado por Cristo, em amor, com amor, não foi acusado, não foi rejeitado, mas ele abriu o seu coração. Que cada um agora que está ouvindo, Senhor, que está recebendo a palavra, a cura, Deus, a liberação do perdão, perdoando, sendo perdoado, perdoando a si mesmo, peça perdão, confie, Deus te ama, Deus te escolheu, e hoje é a oportunidade de remover todas as arestas, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. É você e Deus. Espírito Santo, esteja removendo, esteja auxiliando, fortalecendo a fé, tirando todas as acusações, Pai. Libera o teu amor, libera o teu perdão, o teu milagre. Senhor, sara, cura, liberta, em nome de Jesus. A tua palavra esteja produzindo essa certeza, a fé que cada um agora está clamando, está declarando com seus lábios. O amor, nós te amamos, declare o quanto você ama, o quanto você precisa, o quanto nós precisamos desse amor. Ama esse amor a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si, amar o próximo. Oh Deus, esse amor está sendo liberado na vida, na família de cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Derrama a tua paz, derrama a tua saúde, derrama a tua força, a esperança, Deus, a esperança, em nome de Jesus. Nós oramos e profetizamos agora esse amor sendo liberado, esse amor agora inundando cada coração, cada vida, cada família, Deus,
que haja paz, que haja unidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua falando, continua agindo, Deus, porque a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela decisão, firme esse compromisso. Você agora, firme esse compromisso com Cristo. Fale para Ele o quanto você o ama. Ele diz para você que Ele te ama, que Ele te aceita. Peça para Ele agora. Peça ajuda para Ele, Espírito Santo. Esteja ajudando agora cada um, Deus. O Senhor sabe as limitações, os desafios que cada um está passando, os confrontos que cada um... Senhor, derrama o amor que convence, o amor que não existe nada em troca. Em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos milagres, curas, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba do amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Poderoso é o nosso Deus. Amém e amém.